Olá, meus amigos da TV O Impacto, estamos de volta com você. Muita alegria estar aqui mais uma vez, recebendo em nosso estúdio o Dr. Sérgio Santana. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado por atender, porque já tivemos outras oportunidades tratando de outros assuntos. E este assunto de hoje aqui é um assunto que a sociedade tem que prestar muita atenção, porque a TV Impacto, através das suas informações, vai levantar essa questão aqui, na tentativa de encontrar uma solução, né? E é sobre o asilo São Vicente de Paulo. Asilo que há quantos anos está aqui em Santarém? Existe aí há muitos anos, décadas e décadas, e abriga aí os nossos velhinhos, né, que são ali colocados. E desde que eu me entendo, doutor, o senhor também é diferente, o asilo sempre enfrenta problemas para a sua manutenção, né, principalmente. Mas é claro, tem também aquela situação de que a cidade cresceu e o prédio do asilo continua daquele tamanho, e a população hoje realmente está, digamos, há 30 anos atrás era metade do que tem hoje, né? Exato. De habitantes. Bem, então vamos lá. Nós vamos abordar aqui com você as nossas preocupações com a manutenção e até, quem sabe, a melhora no atendimento a pessoas que precisam se abrigar no asilo. É isso aí, doutor Sérgio? Exato. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, telespectadores. Nós tivemos aí, já há algum tempo, pessoas, devido à nossa coluna no jornal, nos procuram pedindo auxílio de determinadas coisas. E uma delas é sempre uma vaga no asilo. E há 3 dias atrás, a doutora Maura, que trabalha inclusive com georreferenciamento de terras e tudo mais, me disse que no Planalto um pessoal a procurou com um senhor em condição de risco que precisava ser albergado no asilo, de princípio. E eu pedi a ela que ela procurasse o asilo e se informasse. E a resposta que teve é que, primeiro, está lotado. Segundo, tem uma fila de espera grande. E terceiro, só entra alguém quando morre um que ali está. O nosso asilo está da mesma forma há muito tempo. Ele sempre sofreu problemas de manutenção e de condição de sustentabilidade. Com a aposentadoria de todos os seus residentes, teve-se uma ajuda imensa, inclusive até na época, já há mais de 10 anos, nós ajudamos lá na aposentadoria de alguns deles, e naquela parte que ele tem na ali na Presidente Vargas. Eu tinha visto aquele pessoal que tinha as vendinhas nas paredes ali, na calçada. E a minha sugestão à época foi justamente essa: por que não contratar esse pessoal todo e a gente construir ali os pontos desse pessoal naquela área toda, dentro do terreno do asilo, com as pessoas que ali tinham suas vendas, pagando essa construção. E depois de determinado tempo passaria a ter o aluguel para o asilo. Hoje isso ocorre. Então, foram 2 condições que já melhorou bastante a condição de o asilo ter seu próprio sustento. Porém, com o crescimento da nossa cidade, o asilo se tornou uma coisa que não se sustenta mais por si em receber essa quantidade de velhinhos em condição de risco. Seja pela família não ter condição, seja por eles próprios estarem só. Já vi aí no próprio Impacto 2, 3 vezes notícias de que um idoso está falecido dentro de sua rede, dentro de sua casa, sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido. Por quê? Porque além dele estar só, ele não tem a capacidade de pedir ajuda. Perfeito. Então, isso aí chamou bastante atenção
E eu fiquei não só preocupado com isso, mas como buscar soluções para esse tipo de problema. Certo, doutor, porque sempre a gente tem, ao longo desse tempo que a gente tem na imprensa também, acompanhado, né, que de vez em quando é uma campanha, até uma instituição, uma empresa privada, né, fazem campanhas de arrecadação de alimentos, material de limpeza para ajudar na manutenção, né, do asilo. Isso há quanto tempo, né? Porque isso é paliativo, sim, porque você ajuda naquele momento, acabou aquela ajuda, volta tudo ao status quo ante. Perfeito. Então, nós já tivemos, pela Associação Comercial, quando fui vice-presidente, fizemos diversas campanhas de ajuda ao asilo. Pela Associação dos Motociclistas, ajudamos o asilo. Pela maçonaria, ajudamos o asilo. Porém, a condição continua a mesma. Você não tem como colocar mais pessoas ali e você não tem como manter o asilo. Então, e até ampliar a estrutura, né? Porque a necessidade premente hoje é exatamente essa. Quantos velhinhos ali estão esperando? Talvez mais de 30, 40, 50. Quantas vagas nós temos no asilo ocupadas hoje? Quantos idosos estão dentro do asilo? E quantos estão precisando? Exato. Que estão lá, eu acredito que não passa de 40. Eu acho que não chega nem isso. E nós precisamos de alguma coisa que ultrapasse 100 nos dias de hoje. Certo. Bem, e como a questão está levantada, a gente não pode só apresentar o problema, mas também temos que levar algumas sugestões para tentar a solução do problema. Então, temos lá algumas sugestões. Primeiro, emenda legislativa através da Câmara Legislativa do Estado. Nós temos hoje o Zé Maria Tapajós, temos o deputado Priante, quer dizer, nós temos pessoas que nós podemos pedir o auxílio nessa condição. Segundo, a Prefeitura verificar até onde a Prefeitura pode assumir de fato esta condição de ser a mantenedora do asilo desta forma. Terceiro, o asilo hoje está num terreno valiosíssimo e um grande terreno. Então, o que me ocorreu seria a gente convidar as construtoras e verificar qual delas teria interesse em ficar com aquele terreno e localizar um terreno 3 vezes, 4 vezes maior que aquele e ela entregar a construção de um novo asilo em permuta com esse terreno dali. Ficando bem claro aqui, então seria uma ideia de que não é questão de querer forçar a saída do asilo dali, não é isso. Seria melhorar. Melhorar. E como aquela área ali realmente é uma área valorizada e que talvez até nem ofereça mais a capacidade para absorver o novo asilo, né, para fazer uma reforma, uma ampliação, então a ideia seria de fazer uma permuta com uma outra área. E aí, a negociação é que chega a um ponto. Agora, é bom que se diga, né? Isso aí, claro, tem que ter uma discussão, que a própria da diocese, né? Então, isso requer isso uma discussão. Isso aí teria a igreja, teria a prefeitura, quer dizer, todo mundo envolvido a buscar uma solução. A buscar uma solução disto aí, para que se conseguisse, primeiro, transformar esse asilo numa realidade que pudesse receber todos esses idosos que necessitam hoje, não há essa condição. Segundo, é lógico, a igreja teria que aceitar essa condição de permuta, o imóvel, acredito ali, seja da igreja, né? E seria feita essa permuta entregando este novo imóvel com uma capacidade 4 ou 5 vezes maior, uma construção moderna que pudesse abrigar toda essa condição de novos integrantes do asilo que estão à espera e acredite se quiser, somente se morrer alguém, entra outro. Certo. Então essa seria a sugestão. E também estaremos sugerindo, caso isso fosse uma realidade, que fosse convidada as faculdades de engenharia, o CREA, o pessoal da arquitetura, que fizessem o projeto para essa nova idealização de um asilo moderno, ventilado, propício à recepção de nossos velhinhos em uma condição digna, que pudesse ter essa modernidade, porque eu estou aqui há mais de 40 anos e o nosso asilo que a gente vê é todo mundo na mesma condição.
e se chega a uma condição ali de calor, né? Hoje a cidade cresceu, o asfalto, então temos também a obrigação de encontrar um local adequado para essas pessoas que trabalharam uma vida e hoje tem que ter o nosso respeito e a dignidade de termos de cuidar deles todos. Até mesmo a questão do barulho, né? Tudo. Ali não é mais propício a esse tipo de localização de uma casa de idosos. Bem, então esse pensamento aí não seria só apenas de dar uma condição para a sustentação, né, da manutenção, em termos de alimento, de matéria de limpeza e tudo. Está se pensando em fazer uma coisa além. Né? Exatamente, além porque não adianta você ficar só no paliativo. Você tem que ter uma solução definitiva para esse tipo de problema. Por onde é que começaria, doutor Sá? Começaria justamente o nosso prefeito, a igreja, através de seus representantes, se reunirem para entenderem que pode ser feita essa condição, a igreja, obviamente, a igreja católica, aceitar através de seu bispo, aceitar essa permuta e fazer essa proposta às construtoras todas que nós temos em Santarém. Se uma dessas construtoras aceitar a proposta, aí convidaríamos as faculdades de engenharia, os arquitetos, os engenheiros, que se fizesse essa obra e que essa construtora entregasse essa obra em condição de permuta, que ali poderia ser construído 2 torres de apartamentos, coisa do tipo, ou seja, todo mundo sairia ganhando, né? Certo. Bem, então nós levantamos essa questão aqui, agora fica para a discussão, né, através de quem de direito. Sim, né? E tem inclusive, Oswaldo, até aqui pensando, ali na Turiano, nós temos aqueles grandes terrenos que são área da União. Então, se fosse colocado o Ministério Público Federal e os representantes da União que pudesse se doar esta área para esta ideia, não ao terreno todo, uma área que pudesse ser feito este novo asilo. Então, até isso ali poderia ser feito, que é uma área propícia a esse tipo de coisa, e o terreno ali é imenso. Do lado da Turiano, você seguindo, eu acho que ali, como é que a gente localizaria? Tem até uma área da Ubra do lado direito, seria do lado esquerdo. Isso. Né? Tem 2 terrenos enormes da União ali, abaixo de onde foi feita a Procuradoria-Geral da República hoje, né? Então até isso aí também poderia ser propício, depende de nosso prefeito principalmente, doutor Nélio, encare essa condição, encare nossa sugestão e vamos todos nós aí correr atrás. A nossa Igreja Católica pense com carinho a respeito, porque não pode continuar da forma que está. Não pode morrer um idoso para que nós possamos abrigar outro. É necessário e é necessário urgentemente que tenhamos a solução. Essas soluções que nós dissemos aqui, existem muitas outras mais, né, que poderão vir à mesa e pode-se solucionar definitivamente isso e não paliativamente, toda hora se fazendo campanha para ajudar o asilo. Campanha para ajudar o asilo, e estão morrendo idosos aí sem a guarida do Estado, sem a guarida da coletividade, sem a guarida da população. Tá certo. E você vai ter mais detalhes, inclusive, com informações em números, lendo a coluna, né, a página do Dr. Sérgio no jornal O Impacto, que circula na próxima sexta-feira. É isso, doutor? Exato. E também o próprio Impacto talvez vá fazer uma matéria a respeito, que nós pedimos as informações da quantidade de idosos reais que hoje tem lá e como está essa condição de sustentabilidade do asilo hoje. Tá certo. Doutor Sérgio Santana, muito obrigado mais uma vez pelas informações e por trazer esse assunto que merece uma atenção especial por parte da sociedade. Uma sociedade que respeita, honra os seus idosos. Eu sempre digo, o Japão é um exemplo disso. Que toda casa que tem um idoso, eles dizem que é uma casa feliz. Por quê? Porque se registra o respeito à sua história, né? A história da família. E o idoso no Japão é interessante que ele tem a última palavra. Ou seja, o respeito é total.
e não é, infelizmente, o que a gente vê em nosso país na maioria das vezes. Então a gente tem que aprender com aqueles que já têm uma mentalidade superior à nossa, como dignificar, como honrar e como respeitar os nossos velhos. Tá certo. É isso aí. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.